Olá, uma boa noite. Continuo me chamando Armando. Feliz de estar aqui louvando ao Senhor com o povo de Deus, a igreja reunida. Na verdade, nós nos reunimos de casa em casa durante a semana. Amanhã eu começo um grupo um GR, né? Grupo de relacionamento de homens. E é muito bom a gente ver o povo de Deus espalhado por toda a cidade, se reunindo de casa em casa, vivendo igreja, amando, sendo amado, conhecendo, sendo conhecido, nas particularidades que não dá para se conhecer aqui no meio da multidão. Então, tudo que a gente faz durante a semana na presença de Deus, com a palavra, com a meditação, a comunhão, o cuidado mútuo, o pastoreio mútuo, nós então nos reunimos no domingo para termos aqui um direcionamento de Deus na palavra e também um tempo de celebração com esses cânticos que são raros os lugares onde a gente pode sentir tanto a presença de Deus como aqui, né? Então louvo a Deus por isso. Nós estamos fechando a série da graça e nós estamos continuando falando sobre graça, porque no próximo domingo eu vou estar aqui com vocês. Nós vamos abrir a série do Celebrando a Restauração, que é para nós um princípio. Restauração é um princípio, e nós queremos que esse princípio seja parte da nossa vida enquanto igreja, em todas as instâncias, não só amanhã à noite, como nós temos o CR crianças, adolescentes, jovens, o CR adultos, enfim, casais, né? Então esse é o momento. Então, sem mais delongas, nós vamos falar sobre graça que vence o pecado, graça que vence as nossas lutas, nossas dificuldades, nossos erros, nossas falhas de caráter. Então eu quero convidar vocês a se colocar em pé, quem quiser, quem puder, não é obrigado. E nós vamos fazer uma leitura bíblica em Gálatas, no capítulo 2, versículos 11 a 16. E nós vamos fazer a leitura juntos, respirando nas vírgulas, né? Fazia isso na época da escola. A gente fazia aquelas leituras, ou então lá atrás, quando a gente tinha as leituras bíblicas responsivas. O pastor lia um versículo e a congregação lia outro. Então essa nós vamos fazer uma leitura e atentem, porque esse é o texto base da palavra de Deus para hoje à noite. Algo que eu reputo, principalmente no dia de hoje, para o meu coração, é como se eu tivesse descoberto a cura para o câncer. É tão poderosa essa palavra, não a minha, a palavra de Deus. A revelação dada na palavra, essa verdade, ela é tão poderosa, que ela de verdade é como se estivéssemos descobrindo a cura para o câncer. Então atentem, e essa é a minha oração. Vamos ler juntos, vai servir como base, eu faço uma introdução, volto para o texto e nós vamos fazer aplicações importantes para nossas vidas. Vamos lá? Mas, quando tive de opor-me a ele abertamente, isso é Paulo dizendo, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, bora classe. Ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você, que é judeu de nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Senhor, abre o nosso coração, a nossa mente, cativa a nossa atenção, Senhor, não nos deixa distrair
porque o Senhor quer falar conosco através da palavra lida e explanada, usando as limitações deste homem aqui, que sou eu, mas o Senhor é poderoso para iluminar o entendimento da tua igreja, presente aqui, nos vendo pela internet. Que hoje também seja uma noite, Senhor, em que vidas sejam resgatadas, trazidas das trevas para a luz, porque a tua palavra há de iluminar corações e mentes aqui hoje à noite. E nós, como igreja, queremos simplesmente aprender como podemos vencer nossas lutas, nossas adicções, nossos vícios, pecados que às vezes nos perseguem por anos. Ensina-nos, Senhor, que a tua graça atue no nosso meio hoje à noite, de forma especial. Te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quando a gente pensa nas religiões, a maioria delas, as grandes religiões do mundo, elas operam num princípio muito simples. Se eu obedeço, Deus me aceita. Se eu não obedeço, Deus me rejeita. Se torna uma condição sine qua non para que os deuses ou Deus desta religião aceite o seu povo. Mas o Evangelho da Graça é diferente. O Evangelho da Graça é assim: porque sou aceito pelos méritos de Jesus, por isso eu obedeço. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu obedeço a Deus, não para que Ele me aceite, mas porque eu sou aceito. E vamos pensar assim: quem não gostaria de ter todos os seus problemas resolvidos ou amenizados hoje? Mas eu quero dizer que a maioria dos nossos problemas físicos, emocionais e espirituais tem uma causa muito mais profunda e uma solução que nós insistimos em não adotar e até ignorar. A solução é o poderoso Evangelho da Graça, mas que a maioria de nós não entende a profundidade e não se apega a isso como algo que não apenas serve para nos conduzir do inferno para o céu, das trevas para a luz, no momento da conversão. Mas o Evangelho da Graça é algo que deve nos acompanhar diuturnamente. Deve ser aplicado em nossa vida todo o tempo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, ele diz: eu não me envergonho das boas novas, do Evangelho da Graça, a respeito de Cristo, porque são as boas novas, o poder de Deus em ação, para salvar todos os que creem, primeiro judeus e também gregos. E Paulo diz: as boas novas, o Evangelho da Graça, revelam como Deus nos declara justos diante dele. Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. O Evangelho não é só para o início, a graça não é só um ato inicial da adoção de Deus com relação a cada um de nós, mas é algo que deve nos acompanhar. Por isso Paulo diz, citando o Velho Testamento: o justo viverá pela fé. Não é só um ato, não é só o momento da conversão, não é só o levantar a mão, não é só o declarar com a boca, mas a vida deve ser pautada por essa graça. Mas o que acontece com a maioria de nós? Nós aceitamos o que Jesus fez na cruz do Calvário para a nossa salvação, mas aí temos um modo padrão. Deus nos traz para um ponto e nós, não demora muito, a gente volta para a posição padrão, porque vivemos anos longe do Evangelho. E mesmo aqueles que aceitaram Jesus muito cedo na vida, são influenciados
pela sociedade, às vezes até fatores genéticos, hereditários que herdam. São influenciados pela sociedade, pelo politicamente correto. Então, embora aceitem Jesus como Senhor e Salvador, a vida parece não condizer com essa graça, essa maravilhosa graça. Então, não demora muito, nós abandonamos a graça, retornamos ou à devassidão do filho pródigo, fazendo loucuras, ou a gente se torna um religioso, frequentador de igreja, sentado na nossa própria autojustiça, obediente, mas talvez tão errados quanto o filho próximo, porque negligenciamos o evangelho da graça. Amados, a graça não apenas nos salva, ela nos sustenta. A graça é aquilo que nos sustenta. É por isso que Jesus prometeu vida abundante, que muitos de nós não conhecemos. Porque embora crentes em Cristo Jesus, vivemos mazelados espiritualmente, emocionalmente, tendo as mesmas doenças, as mesmas loucuras, os mesmos problemas que o mundo tem lá fora. Que as pessoas sem Deus, sem esperança, estão loucas, adoecidas. Por que nós fazemos isso? Porque nós não entendemos como o evangelho da graça deve nos sustentar para essa vida abundante. Por isso Jesus disse em Lucas capítulo 9, verso 23, ele falou à multidão, ele diz: se alguém quer ser meu seguidor, quer seguir, você quer me seguir, primeiro, negue-se a si mesmo, porque senão você volta para esse mesmo tempo. Eu puxo você, você volta para o tempo normal. Demora, vai para um lado, vai para o outro, volta para o seu modo padrão, modo default, ou default. E Jesus disse: você quer ser meu discípulo? Tem que crucificar, tem que negar o seu eu, tem que tomar diariamente a sua cruz. O que ele está dizendo? Qual é a sua cruz? É a cruz do Calvário. Foi lá que você foi crucificado com Cristo. E por isso que Paulo podia dizer: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o velho Armando, que tem que ser negado a cada dia, para deixar a graça de Jesus operar no meu coração, crucificar o meu ego, meu eu. Mas só quem pode fazer isso é o evangelho da graça. Mas nós não entendemos bem como isso funciona. Então a graça tem como base o que Cristo fez na cruz por nós. E a graça de Jesus se torna a base da nossa fé. Um importante conceito, atenção. Por que tanta briga? Por que tanta frustração? Por que tantos problemas de relacionamento? Marido e mulher, pais e filhos, irmãos, igreja, liderança. Por que tantos fracassos? Por que tantos vícios? Por que tantos maus pensamentos? Por que tanta ira, tanta amargura? Por quê? Mas antes de responder o porquê, deixe-me dizer uma coisa. Estas coisas, elas não são causas do problema. Elas são sintomas de um problema muito mais profundo. É quando você abandona a verdade do evangelho da graça. E aí você cai na ira, na briga, na frustração, na pornografia, na pedofilia, no adultério, no amor ao dinheiro, numa preocupação excessiva com aparência, se entrega aos vícios, maltrata o seu próprio corpo. Mas o problema não é exatamente, ou não são estas coisas. O problema é muito mais profundo. É quando você abandona o evangelho da graça e tenta viver fora dele ou sem ele. Eu vou exemplificar com o herpes, esse vírus humano, que é HSV1 e 2, eu tenho. E eu li um artigo que diz que talvez 90% da população tenha o vírus da herpes.
Então, quando ele se manifesta, você logo sente, é a bolinha que vem aqui no seu lábio, vem na genitália, aparece nas suas pernas, ele vai aparecer em algum lugar. Então você vai tratar o problema do vírus da herpes que aparece em você, mas o problema não é o vírus da herpes, nem as bolinhas. Isso são consequências, a causa maior é outra. Qual é a causa maior? Má alimentação e, acima de tudo, estresse, que acaba fazendo com que suas defesas caiam. Seu organismo não consegue lutar contra aquilo que está dentro do seu corpo. E herpes não tem cura. Ou seja, é algo que está alojado no seu organismo, e enquanto você está bem, enquanto você não está estressado, enquanto você não está preocupado, enquanto você está comendo bem, o seu organismo combate aquilo diariamente, a luta é diária. Mas quando aparece, você diz, e de novo como é? E você vai tratar o problema, passa a pomadinha, toma o remedinho, não está resolvendo o problema, vai voltar de novo, vai voltar porque a causa principal não é tratada. Então eu quero dizer que sem a graça de Jesus, sem a compreensão da graça de Jesus, sem a compreensão do Evangelho de Jesus, em todas as suas dimensões, você não tem como vencer o pecado, o mundo e o diabo. Isso não quer dizer que você não terá a salvação, mas vai viver uma vida adoecida, doente, derrotada. É uma vida que não reflete a abundância daquilo que Jesus prometeu para nós. E aí nós somos crentes derrotados, igrejas derrotadas, ficamos brigando entre nós. Somos um mau testemunho para a sociedade, para a família, para a nação. Nos envolvemos em coisas que não tem nada, absolutamente nada a ver com o reino de Deus. Adoecemos. E adoecemos as pessoas ao nosso redor. A gente começa como filho pródigo, arrependido, voltando para a casa do pai, mas acaba como filho mais velho, alegando, autojustiça, moralista. Vamos voltar para o cenário de Pedro. Paulo diz assim, aos Gálatas, porque os Gálatas, naquela região da Turquia, eles aceitaram Jesus pela fé, mas depois vieram os judaizantes dizendo, não é bem assim, salvação não é pela fé, peraí, você tem que fazer por onde? Então tem que se circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para complementar o evangelho da graça. Ou seja, você começa pelo Espírito, você começa acreditando que a graça é favor imerecido, mas depois você acrescenta mandamentos, restrições, como muitos de nós, no cenário evangélico. Eu tenho 40 anos de pastorado, mais de 50 anos de convertido, já vi de tudo. Comecei numa denominação bem legalista, me tornei um legalista por mal entender a verdade de Deus, até que eu fui me libertando. Porque o indivíduo que não entende o evangelho da graça, ele começa com a salvação pela graça, mas ele quer continuar impondo regras para que o indivíduo seja aceito diante de Deus. Paulo advertiu os Gálatas, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Paulo está dizendo, está vendo, vocês começaram bem, olha o que vocês estão vivendo. Olha que vida maluca. Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora vocês estão se aperfeiçoando na carne. Ou seja, guarda dia tal, faz isso tal, tem que acrescentar isso, porque senão Deus não vai lhe aceitar. Que loucura! O Evangelho da Graça estabelece algumas verdades que nós já pontuamos aqui, principalmente na semana passada. Ponto 1, o Evangelho da Graça demonstra quem Deus é. Ele é santo e soberano Criador. Quem nós somos? Pecadores. O que fizemos? Matamos o Filho. Foi pelo nosso erro, pelo nosso pecado, pela nossa mentira, pecadinho ou pecadão, que Jesus foi levado à cruz do Calvário. A minha culpa recaiu sobre Ele.
Por isso Pedro disse para aqueles judeus naquele dia: vocês mataram o Cristo, nós matamos o Filho. Nós ilustramos aqui a semana passada. Mas o que Deus fez? Mesmo tendo sacrificado o seu próprio Filho, e Ele o fez por nós, e nós merecendo apenas a morte, apenas a condenação eterna, Deus nos adota na sua família. Diz: vem meu filho, vem minha filha, eu vou te adotar. É o pai que decidiu adotar o menor que matou o seu próprio filho. Paradoxal, sem vingança, sem justiça, mas graça. Lutero disse que a verdade do Evangelho da Graça é o principal artigo da fé cristã. Você tem que viver isso, ensinar isso, praticar isso, para viver a vida que Jesus nos prometeu. Lembra do João teimoso? Assim é o nosso coração. E deixe-me dizer uma coisa, amados: o coração, o seu coração, o meu coração, não pode ser mudado pela força de vontade. O coração não é mudado por uma reforma moral. O coração não é mudado pela memorização ou internalização de mandamentos bíblicos. Isso é uma falácia. Está chocado? O mandamento não tem poder para mudar o coração. O mandamento muda a atitude, mas não muda o coração. Minha mãe dizia: entra já para dentro. E eu entrava, mas meu coração estava lá fora. Senta aí. Eu sentava, mas meu coração estava em pé. Faz isso, eu fazia, mas eu não estava lá. Mandamento, regra, doutrina, não tem poder para mudar. O bandido que mata, ele sabe que é proibido matar, mas o mandamento não tem força para impedir que ele mate. Você sabe, o adúltero sabe que é errado adulterar, que é errado sair com a mulher do outro, mas ele, sabendo o mandamento, não tem forças, e ele continua e cai naquilo ali. Miserável homem que sou, disse o apóstolo Paulo. Vamos deixar de hipocrisia. Simples assim. Mandamento não tem poder. O mandamento muda a atitude. Ouviu, mamãe? Você dobra o seu filho, se proibir, se pegar pesado, se punir. Você fala, ele pode lhe obedecer. Você muda a atitude dele naquele momento, mas você não muda o coração. Só uma constante e renovadora compreensão da graça é capaz de mudar o meu coração, seu coração, ou o coração do ser humano. Só a graça. Por que só o Evangelho da Graça pode mudar o nosso coração? Olha aí, Pedro. Pedro era um judeu que nem podia chegar perto dos gentios, os goíns, os povos de outras raças e tribos. O povo judeu foi o povo escolhido. Então Pedro dizia, aliás, quando ele vai a Antioquia e acontece aquele fenômeno de conversão ali na casa de Cornélio, ele volta para reportar aos apóstolos que estavam em Jerusalém. O que aconteceu ali foi um fenômeno, e Deus teve que mostrar para Pedro que aquelas coisas impuras, proibidas no Velho Testamento, a graça de Jesus tornou pura. Que aquilo que era considerado uma abominação, agora era para Pedro amar e se aproximar. Então Pedro entendeu o Evangelho da Graça e começou a comer com os gentios. Ele diz em Atos 10, 28, vocês sabem que é proibido por lei um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. É como você dizer assim, não chega perto do indivíduo. Você conhece alguém que matou 3 pessoas, 4 pessoas? Você conhece algum traficante? Você conhece alguém que é capaz de estuprar alguém? Você conhece alguém que é capaz de cometer um crime? Você diz, cara, não chega perto, perigo, 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 perigo. Até você entrar no IPPO, até você entrar no presídio feminino.
E você entra lá e olha a pessoa. A graça de Jesus nos leva ali e olha para aquelas pessoas. E eu disse uma vez uma frase que reverbera lá na cabeça do povo: eu sou o preso. Porque potencialmente eu poderia cometer o mesmo crime se eu tivesse naquelas circunstâncias, ou dadas quaisquer outras circunstâncias. É a mesma coisa. Pedro, como judeu, dizia: gentio não, é outro povo. Aí a graça disse: aproxima-se. Aquilo que a lei dizia que era impuro, agora você na graça entende, é puro. Aproxime-se, use da misericórdia e da graça. Leve essas pessoas ao conhecimento da verdade e não afaste-se delas. Então Pedro, entendendo o evangelho da graça, ele se aproximava das pessoas. Mas o texto diz que quando chegou aqueles que eram da parte de Tiago, que estava em Jerusalém, que era o centro do judaísmo, sim, convertidos, mas ainda aprisionados pelas regras, pelas leis, pelos mandamentos, pelo moralismo falso, que não produz vida, que não produz transformação. Quando Pedro viu que Tiago estava se aproximando, ou aqueles que vinham da parte de Tiago, ele simulou e saiu fora. Não, opa, peraí, deu um engano, eu entrei na casa errada, dá licença, saí, nada disso. Porque ele não queria ser reprovado pelos homens. Pedro abandona o evangelho da graça e começa a colocar a si mesmo no centro das coisas, com medo de ser reprovado. O coração de Pedro foi mudado, porque ele entendeu que a graça torna puro o impuro, sem discriminação de raça, cor, posição social ou status. Pedro está sentado sem constrangimento, mas depois de um tempo, olha o que acontece. E sob determinada circunstância, Deus volta ao modo religioso, preconceituoso. Ele não queria mais comer com os gentios. Paulo confronta. Gálatas 2,14 ele diz: quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Presta atenção, igreja. Paulo não vai lá dizer assim: ô Pedro, não seja racista. Você não sabe que isso é contra a vontade de Deus? Ô Pedro, não seja preconceituoso. Você não sabe que isso é contra a lei de Deus? Ora, isso poderia ter tido um efeito na hora, mas isso não mudaria o coração de Pedro. Paulo disse: você está negligenciando a graça, você não está entendendo a graça. É assim que a gente faz quando a gente quer mudar o comportamento de alguém. Os pais fazem isso com os filhos. Faça isso não. É como aquela mãe que o menino está fazendo uma coisa errada, ela pega ele no braço e diz: ó, o pastor está aí, está vendo o pastor, está vendo? É a polícia. É aquela sinaleira vermelha. Muda o teu comportamento. Você tira o pé, muda o comportamento. Você muda a sua forma de... Muda o teu comportamento. Você larga o celular, muda o comportamento. Você corre e põe um negócio, mas não muda o seu coração. Porque não demora muito, você volta a fazer aquilo que é proibido. É ou não é, gente? Então observe o que Paulo disse: Pedro, o que você está fazendo? Você não está andando de acordo com a graça. Você está ignorando a graça de Jesus, que é base daquilo que nós cremos e base da nossa vida e da nossa prática diariamente. Pedro teve uma atitude hipócrita, racista, dissimuladora, preconceituosa, mas esta não era a causa, entende? A cocaína não é causa. A pornografia não é causa. A mentira não é causa. A sensualidade, o adultério não são causas, são consequências do não entendimento, da não apropriação do evangelho da graça. Seu coração se rendeu ao desejo de agradar pessoas, no caso de Pedro, buscar reconhecimento. Então ele por um momento abandonou o evangelho da graça. Então, amados, presta atenção. Nós estamos numa live, começando um grupo de
de 12 Passos com o pessoal lá de Miami. Dário e Milena estavam dirigindo, mas uma reunião antes, ele estava falando da sua compulsividade, o problema da droga, o problema da cocaína, e quando ele fala, alguns até se assustam, né? Um homem que passou anos escravo da cocaína, mas ele disse uma coisa que foi reveladora, e que meu coração disse, meu Deus, é isso mesmo. Ele disse, o problema não era a cocaína, abaixo disso são minhas falhas de caráter. Entende? Se você tirasse a cocaína, a falha de caráter, se a graça não entrasse, ele teria outros vícios na vida. Você não fuma, você não cheira, mas você tem seus vícios. E eles só são vencidos não pelo mandamento, não pela polícia, não pelo moralismo, não pela memorização de versículos, mas pela compreensão do evangelho da graça. Presta atenção. Por que você se compara tanto com outras pessoas? Por que você não lida bem com crítica? Se sente acuado, diminuído? Por que você se ocupa tanto com trabalho? Por que você se ocupa tanto com ministério e não é capaz de parar? Por que você sobe em cima de títulos? Por que você tem que ser o cara? Por que você fala demais? Por que você se cala? Por que você se importa demais com a sua aparência física? Por que você nem sempre fala a verdade, mas fala meias mentiras? Por quê? Porque a gente diz que crê no amor de Jesus, mas isso parece ser uma abstração. A gente abandona o conceito e vai viver de modo miserável, correndo atrás do amor dos outros, da aceitação dos outros, do reconhecimento dos outros. E aí sofre. Fulano me abandonou, perdi a razão de viver. Fulano me traiu, fulano me deixou para trás. Olha o que aconteceu. A gente corre atrás do amor dos outros. O medo de não sermos aceitos no grupo, às vezes no trabalho, na escola, no amor, na família e até na igreja, nos levam a meias verdades, mentiras, dissimulações, negações infundadas. O fato é que nós buscamos no que temos e no que fazemos aquilo que só a graça de Jesus pode dar. Só a graça de Jesus pode nos dar aceitação, respeito, admiração, realização e significado. Lembra? Eu não preciso do amor de pessoas quando eu tenho o amor do meu Pai eterno. Entende, irmão? Eu não preciso. O amor das pessoas é importante? Claro. Mas não vai ser a minha vida. Por isso, quando nós nos esquecemos do evangelho da graça, a gente se esquece do amor incondicional de Deus que nos aceita. Que importa a minha aparência? Que importa se eu me acho assim ou assado? Por que ser um narcisista olhando para o espelho e avaliando que você é bonito ou feio? Quem você é na presença do Deus que te adotou e que Deus, você é a menina dos meus olhos, disse Deus. Você é minha filha amada, meu filho amado, vai se entregar a isso para quê? Não adianta dizer, para de correr, para de comer, para de mentir, para de reagir, para de se irar, para de comer errado. Resolve, mamãe. Para, meu filho, para, meu filho. Homem, para disso, para com isso, para com isso, para com isso, para com isso. Os crentes aprenderam essa regra. Eles acham que os mandamentos e as proibições da igreja resolvem. Ninguém de calça comprida, ninguém de cabelo comprido, ninguém de piercing, ninguém de cabelo colorido. Aí eles ficam na congregação com um radar, tentando dizer o que é para fazer e o que não é para fazer. O cara muda o cabelo, mas ele não muda o coração. Aí ele vem para a igreja com a calça e lá fora ele usa outra. Hipocrisia.
que esses indivíduos que não entendem o ministério e não entendem a profundidade da graça de Jesus, eles não só não aceitam para si mesmos, como eles impõem em cima das pessoas um padrão que não muda o coração. Um comando, uma regra pode mudar uma ação, mas não tem poder para mudar o coração. Entende, igreja? Amém? É estranho, né? Chavões e conselhos reformam temporariamente, pausam até os maus hábitos, mas não renovam o coração e as atitudes. Vamos admitir, a gente crê no Evangelho da Graça para a vida eterna, mas não deixamos a graça permear a nossa vida diariamente, em coisas simples do dia a dia. Por isso não experimentamos a vida abundante, vivemos uma vida doente. Por isso continuamos mesmo depois de salvos, correndo atrás da aceitação dos outros. Você está preocupado, você não fala a verdade. Você vai atrás de significâncias de cargos, o cara quer um título, ele quer uma posição. Eu não sei nem se ela está aqui, mas hoje de manhã uma criatura me procurou aqui. Ela disse 40 vezes o título dela, e eu disse, olhei, olha no meu olho. Qual é seu nome? Porque ela quer se apresentar com aquilo que ela faz, com aquilo que é o título que ostenta. Misericórdia. Dá para você dizer seu nome? Seu nome, só isso. Posso te conhecer como pessoa? Depois a gente fala do que você faz. Tem pessoas que vêm para essa comunidade, chega aqui, ele traz um currículo. Sou diácono, fiz isso, fiz aquilo outro. Meu irmão, fala isso não. Diga seu nome. Diga que você chora. Diga que você ri. Me abraça. Deixa eu te abraçar, mas não traz seu currículo para cá não, porque não é isso que importa. Você é filha amada, você é filho amado e será aceita como filha amada e filho amado de Deus. Se o Senhor quiser que você fique aqui, aleluia. Se o Senhor quiser que você sirva, Ele vai usar como Ele quiser. Se Ele quiser que você fique numa cadeira de roda aqui, Ele fica na cadeira de roda. E aí? A pessoa que está na cadeira de roda não é importante não? É, mesma coisa, do mesmo jeito. Então reforma moral não funciona, pois o coração humano só muda se crer e praticar o Evangelho da Graça. Por isso Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que palavra que a gente repete e canta, mas é misteriosa demais. Então bora lá. Como o Evangelho da Graça muda o nosso coração? Vocês estão intrigados aí, eu estou vendo, saindo fumaça da cabeça de alguns. Como assim? Eu pensei que era um mandamento. O Evangelho da Graça, ele muda o nosso coração. Mas o primeiro passo, qual é o primeiro passo? Primeiro passo, descubra os ídolos do seu coração. Nós somos uma nação católica, apostólica, na sua maioria romana. Eu digo que eu sou católico porque a minha crença é universal. Digo que eu sou apostólico porque a minha doutrina está baseada nos apóstolos. Eu só não sou romano, porque o meu Papa veio há 2000 anos atrás, ele está à direita do Pai em majestade. É outro. Só isso. Com todo respeito ao nosso pontífice humano. E aí os crentes dizem assim, mas esse povo é muito idólatra, tem imagem para todo canto, tem imagem no morro, se benze no morro, tem imagem em casa, tem imagem em todo lugar. Mas os crentes têm imagem aqui dentro. Nosso coração é um trono, nosso coração é um altar. Qual é o ídolo que está aí sentado? É você? Onde a vida gira em torno das suas vontades, do seu querer, do que você pensa, do que você quer, do que você gosta, daquilo que você tem prazer, e você faz de tudo para alimentar e adorar o eu. É a sua mulher, é sua amante, é o seu marido,
É o seu amante? Quem está aí no trono? Quem está movendo o seu coração? É o dinheiro? É o trabalho? É o pet? Hoje de manhã uma mulher, até depois que eu falei isso, ela veio me procurar e disse: pastor, me explica aí, o que o senhor fala sobre os pets? Aí eu disse para ela assim: minha irmã, presta atenção, eu posso estar errado, mas só uma coisa que eu quero dizer para você: no inferno não tem pet, mas tem crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres sem Jesus. Então não devote o seu coração para a natureza que Deus vai resgatar. Porque o pet, a árvore, o sol, a lua, os planetas, é a criação de Deus que geme por conta do pecado da raça humana. Mas não tem pet no inferno. Seu cachorro não vai para o inferno. O seu dog, seu gato não vai para o inferno. Mas eu sei quem vai. Pessoas que estão ao seu redor precisando do amor, do seu tempo, da sua dedicação, do seu investimento, do seu dinheiro. Quem está no seu coração? Quem está sentado aí? É um miau? Uau, uau. Tem gente que vive desse jeito. Isso não quer dizer que o pastor está mandando você sair chutando os animais do planeta. Como você não deve chutar o seu amante, seu marido, seu querido, seu namorado, seja lá quem for. Não é para chutar ninguém, mas não... Todo pecado esconde por trás uma causa mais profunda, e a graça de Jesus só funciona se você identificar o ídolo do seu coração. É o primeiro passo. Porque Lutero disse assim, os 10 mandamentos é um tratado de boas obras. E Lutero disse: dizer que somos salvos e que devemos viver pelo Evangelho da Graça mostra a suficiência de Cristo, e é o mesmo que foi dito no Velho Testamento. Antes de você tentar dizer que não mata, que não inveja, que não rouba, que não deseja a mulher do próximo, você precisa colocar no seu trono e responder ou obedecer o que diz o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Entende, irmão? Eu só sou motivado a não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, não prostituir, não ser pornógrafo, não ser um mentiroso. Eu só consigo fazer isso se no meu coração a graça e o Deus de toda graça tiveram um lugar exclusivo. Jesus está aqui no trono do meu coração. Eu tenho que andar por Ele, deixar de fazer por Ele, obedecer por Ele, e é constante, é todo tempo, é todo momento. A gente leva as pessoas na casa de recuperação, eles passam 6 meses lá, nós vamos para o CR, e passamos horas e horas falando sobre os passos. Qual é o fim de tudo isso? Se a pessoa entendesse com uma palavra só: tira esse ídolo do seu coração, a droga, a procrastinação, coloca Jesus aí. Meu poder superior tem nome próprio, o nome dele é Jesus. No dia que isso acontece, a libertação, irmão. Então o que eu quero dizer é que isso é para você também. Você não precisa ir para o grão de mostarda ou para o lar da paz. Cadê o Tito? Está ali o Tito. Você não precisa ir para uma casa de recuperação, você não precisa ir para a cadeia, você não precisa fazer 200 passos. Você precisa descobrir qual é o ídolo do seu coração e colocar Jesus ali, porque esse é o Evangelho da Graça, é viver nele, por ele, para ele todo o tempo. O primeiro mandamento é o mesmo que dizer: não coloque suas boas obras, seus méritos pessoais e sua autojustiça no lugar de Cristo.
Você e os outros assumem o lugar de Cristo na sua vida quando você faz para ser aceito. Faz porque você não quer ser contraditado. Conceito-chave, o primeiro mandamento é básico. Você não rouba, não adultera, não inveja ou mente, sem antes colocar algo ou alguém no lugar de Jesus no seu coração. A pessoa não adultera porque esquece o mandamento. O adúltero diz, eu sei que eu estou errado. Ou seja, o mandamento não tem poder para impedir que a sua satisfação pessoal sente no trono ao invés de Jesus. Por isso você adultera. Porque você está dizendo assim, o amor de Jesus não é suficiente, então eu vou atrás das amantes. Quando trocamos o amor de Jesus pelo amor de pessoas, anulamos o poder da graça e criamos um ídolo em nosso coração. Isso é idolatria, amados. Isso é anular o poder da graça na sua vida. Cristo é a nossa verdadeira fonte de significância, segurança, aceitação. Fomos adotados por Ele, aceitos por aquele que é o dono do universo. Você quer mais o quê? O amor da minha esposa por mim é importante, mas não é tudo. Ela não é minha felicidade. O amor de Jesus é minha felicidade. E porque eu me coloco dessa forma e deixo que o amor de Deus esteja no meu coração todo o tempo, eu não estou preocupado em demandar dela aquilo que vai me satisfazer, porque eu já estou satisfeito em Cristo. O Senhor é meu pastor Mas você só entende isso se entender a suficiência de Jesus na sua vida e o Evangelho da Graça, entende? Senão é só blá, 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 blá. É versículo memorizado, sem vida, sem prática. Há pais e mães que se dão tanto aos filhos em busca de realização pessoal e de recompensa futura. Às vezes os pais são o que são pelos filhos, pelo marido. As pessoas são assim por causa do marido, da namorada. E aí eles colocam no lugar daquele único por quem vale a pena viver, o Deus de toda graça, substituído por pessoas. É por isso que quando é traído diz, eu vou morrer. Eu perdi a minha razão de viver. Qualquer coisa que você acrescenta a Jesus para ser feliz ou ter razão para viver, é um ídolo. E há uma forma moralista de se tornar pessoas direitas e honestas, né? Vamos aqui, vocês crentes antigos. É para você. O homem da Bíblia grande, que estuda teologia, que está querendo estudo. Quanto mais estudo, melhor. Você aprendeu que através dos mandamentos, você impõe às pessoas medo e orgulho. Ou seja, ele tem medo da punição, ou ele fica orgulhoso porque ele é um menino direito, ele é um crentão desse bom mesmo. Olha a roupa dele, olha o jeito dele, olha o comportamento dele. Quando você faz isso, você interrompe um ato errado, mas não muda e nem quebranta o coração. Não adianta memorizar. Porque essa palavra aqui nos leva a entender quem Deus é. E você só é capaz de cumprir o mandamento por amor, não por medo, nem por orgulho. A graça de Deus tira a necessidade dos ídolos. Você começa a encarar pessoas sem medo de ser reprovado por elas. Quando um ser humano está decepcionado, né? Ou carente de amor e aprovação, pouco importa o caráter, a procedência, a motivação, ele se entrega ao outro ser humano, e quando vem a decepção, ele cai em crise. Por que cai em crise? Porque não entendeu o Evangelho da graça e a suficiência da graça de Deus. A solução está aí. Às vezes a pessoa tem uma decepção no casamento, vai num psicólogo, vai num conselheiro, o cara diz assim, minha irmã,
pode deixar, ele fez isso, ele foi embora, então dedique-se ao trabalho, dedique-se ao esporte, dedique-se não sei o quê, dedique-se não sei o quê. A pessoa está morrendo, aí o cara tira um ídolo que saiu, aí ele põe outro. E a pessoa fica adicta àquilo ali. Não! Esse trono estava ocupado por alguém que te decepcionou e por isso você perdeu a razão de viver. Põe Jesus aí, põe a graça do Senhor, põe o amor de Deus no seu coração. Aí sim, vá viver a vida, mas não em função de uma coisa que substitui a outra, de um ídolo que substitui o outro. Cristo é a nossa vida, a nossa razão de viver. Paulo diz isso. Então, vamos lá. Agora vamos para o final, né? Como é que eu mudo o coração ao invés de mudar o comportamento? Seria através do medo? Se você fizer isso, Deus castiga. Aí você muda o comportamento, mas não muda o coração. Olha, não faz isso. Você fez? Muito bem, você conseguiu. O cara está orgulhoso, porque ele é melhor do que os outros. Como mudar o coração ao invés de mudar o comportamento? É preciso constantemente adorar o Deus de toda graça. Sabe que adorar não é cantar. É reconhecer a grandeza, a sublimidade, a majestade de Deus. É andar com Ele diuturnamente, é acordar, caminhar, dormir, levantar, olhando para as coisas do alto, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, colocando a graça de Jesus na nossa frente todo o tempo, a adorar. Se eu mudasse só através da prática de princípios bíblicos e mandamentos bíblicos, a chave seria uma grande classe de escola dominical, com ensino e obediência, beleza? Mas se é o evangelho da graça que muda o meu coração, e se meu problema é que meu coração acha maior prazer e realização no filho, no amante, no trabalho, no pet, mais do que o amor de Jesus, se a minha cabeça conhece o evangelho da graça, mas meu coração não, então eu só serei liberto quando eu adorar Deus, quando eu percebê-lo na minha vida, saber quem eu carrego comigo todo o tempo. É isso que faremos na eternidade, adorar em espírito e em verdade. O que você está fazendo na adoração, meu irmão? Já percebeu quando nós estamos louvando o Senhor, levantamos as nossas mãos, tudo se apaga ao redor? É ou não é? Você esquece de tudo, ninguém fica no meio do louvor cantando que o Senhor é meu prazer e se lembra do cara que traiu. Essa hora você não se lembra do pecado, da masturbação, ou seja lá do que for aí, do roubo, da mentira, não. Você entra na presença de Deus e ali você está diante dEle. Há indivíduos com a Bíblia desse tamanho, 3 vezes maior do que essa, eles não são capazes de contemplar Deus, eles não se emocionam diante da glória de Deus, eles não choram diante do Senhor, eles não louvam, eles são como pedras, eles têm mandamentos, eles têm o comportamento mudado, mas o coração é duro como pedra. Enquanto Deus está sendo adorado em espírito e em verdade, a nossa mente e o nosso coração estão sendo transformados. Creia nisso. Só nos resta adorar. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Jesus, porque é poder de Deus, todo o tempo. Contei de manhã uma história que eu conto sempre. Quando eu enfrentava a gangue da Capelinha contra a gangue do Tanque Velho lá em Tucuruvi, se eu tivesse com um bando de amigos, era briga de um com o outro. Mas quando eu estava sozinho, e meu pai, aquele sergipano pequenininho, analfabeto desse tamanho, estava do meu lado, eu ficava muito macho.
Por quê? Por que eu tinha esse comportamento? Porque o medo ia embora. Porque eu tinha do meu lado alguém que eu tinha certeza que daria a sua vida por mim. Meu pai me amava o suficiente. E aquilo era o suficiente para lançar fora o medo. Quanto mais andando nesse mundo com o Deus Todo-Poderoso. Aquele que me amou, que me adotou como filho. Eu tenho que obedecer sim os mandamentos. Ninguém joga fora o mandamento. O que esse pastor está dizendo para você aqui, entenda perfeitamente para não fundir a sua cabeça. Ninguém está dizendo aqui que mandamento não vale nada, mas o mandamento não é o que nos faz aceitos diante de Deus. Os mandamentos é para que a gente aprenda a andar de acordo com a vontade de Deus e a gente obedece por amor. Aí tem poder. Porque na hora que vem a imagem que não deve, quem freia? O mandamento? Não, a presença de Deus, a graça de Deus, a minha cabeça focada nele. Amém, igreja? Pode entrar, pessoal. Adorar, contemplar. Glória a Deus. Kleber Lucas cantava assim, né? Porque andar com Deus é viver de fé em fé. É ver o céu se abrir e o impossível acontecer. Só quando nós andamos com Deus. O povo precisa deixar de andar tão doente, tão dependente de pessoas, da aceitação, da busca de espaço forçado, levando consigo pecados que você não consegue lutar, porque você briga com o mandamento. Você quer mudar o comportamento, mas você não consegue. Mas no momento que você viver uma vida de adoração na presença de Deus, quando Ele for o seu fator motivador maior, quando você tirar do seu coração os ídolos, você vai ver a vitória chegando. A obediência acontecendo por amor, não por obrigação. Os mandamentos não são pesados, mas eles não são pesados quando você não tem um ídolo no seu coração. Quando acima de todos os deuses, você o tem como bem maior. Aí você pode dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nem a aceitação das pessoas, nada. Nem o meu prazer sensual, que eu acho que eu devo fazer, longe da minha casa, de modo ilícito, eu não preciso disso. Eu me deleito no Senhor, Ele satisfaz o que deseja o meu coração, porque eu estou em sintonia com Ele. Então eu tenho 2 convites. O primeiro, você está aqui nos visitando hoje, e a pergunta é, o que é que domina o seu coração? Do pet à droga, a autossatisfação, um vício, algo que virou já de estimação na sua vida. Quais são os ídolos que estão aí no seu coração? Convido você hoje à noite a dizer, eu abro mão de tudo isso, eu esvazio isso, eu quero tirar do meu coração essas coisas, e quero convidar Jesus a assumir o controle absoluto da minha vida, da minha casa, do meu corpo, da minha mente. Eu quero entronizar Jesus, aceitando como meu Senhor e meu Salvador. Você está aí na internet? Faz essa decisão, glória a Deus, vem. Vem. Pode sair do seu lugar aí, venha. Glória a Deus. Glória a Deus. Sai do seu lugar, vem aqui, vem. Vem aqui dizendo, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Chega. Já lutei demais, já tentei demais. Já fui derrotado demais, eu quero vida abundante, quero experimentar esse poder transformador de Jesus. Vem. Glória a Deus. Glória a Deus.
Vem, irmão, vem. Vem, amado, vem. Alguém que esteja aí no nosso meio ainda relutando. Chegou a sua hora. Vem. Vem. Coragem. Glória a Deus. Vem, vem. Nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para salvação, para transformação. Vem, vem, sai do seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vem, irmão. Vem, você está aí lutando contra você mesmo. Não tenha medo, não tenha vergonha. O Senhor aceita você como você está. Lembra? Todos nós matamos o filho. Ele nos adotou como filho. Vem, vem, sai do seu lugar. Hoje é um dia de salvação, é um dia de libertação. Hoje é a festa nos céus, né? E nós vamos continuar promovendo os encontros da paz e vendo muitas pessoas vindo ao conhecimento de Jesus. O Senhor está no meio de nós, Ele continua operando, glória a Deus, aleluia. Nós não somos dignos de ver isso, gente. Vidas saindo das trevas para a luz, o inimigo de Deus perdendo, as trevas perdendo, o amor de Deus prevalecendo. Glória a Deus. E eu queria convidar você que é crente em Cristo Jesus, viu? Você começou pela graça e continuou pela sua própria força, está lutando. Para que isso, irmão? Se comprometa hoje a abrir mão desse ídolo que ficou aí do lado de Jesus, assumindo a cadeira do lado dele. Não tem lugar para isso. Então, em nome de Jesus, hoje à noite, faça uma decisão em nome de Jesus, para você acabar com aquilo que está acabando com a sua vida, te impedindo de viver vida abundante. Não é regra. Aprende, mamãe, aprende, papai. Deixa de angústia. Não são as regras que mudam o coração. As regras mudam a atitude temporariamente, mas só Jesus é capaz de fazer a mudança do coração plena. Então fale do amor dele. Ame seu filho, ame sua filha, ame seu marido, ame sua mulher, ame seus vizinhos, ame seus amigos, ame seus inimigos, e Deus há de fazer a obra. Ele quer começar na sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. É tua vida em nossa vida, Senhor. É a tua presença passeando no nosso meio. É a tua palavra trazendo o nome do teu filho aqui, Senhor. A voz vinda do céu dizendo: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Assume, Senhor. Assume o controle da nossa vida. Assume o trono. Venha o teu reino. Essa é a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim aqui na terra como é feita nos céus. Venha o teu reino, reina em nós. Ser entronizado, Senhor. Glórias ao teu nome, por essas vidas e pelas milhares que virão ao conhecimento de Jesus, porque nós estamos entronizando o teu filho aqui hoje à noite. A tua glória se manifesta nesse lugar, e o teu povo sairá daqui vitorioso sobre o pecado, o mundo e o diabo, porque o Senhor é rei, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus de toda a graça, e nós o adoramos em espírito e em verdade, para a glória do teu nome. Aleluia, Senhor, aleluia, glória a Deus.